Olá, meu canal Dialeto Nerd, aqui Bruno e hoje trago-te mais um vídeo de leituras. Ora, antes de começar a falar das minhas leituras, mais uma vez peço, deixa aqui o teu like, subscreve se não for subscrito, partilha, comenta, ajuda o canal que assim ele cresce cada vez mais. Ora, vamos começar então com Avengers Epic Collection, volume 21, da Collection Obsession. Temos aqui a falar de Bob Harras com Fabian Nicieza e Scott Lobdell como os principais artistas. Temos, para situar, Avengers 334 a 344, depois temos anuais e tem aqui mais umas coisinhas. E que os Vingadores também têm uma situação particular que é, mais uma vez, tenho estado a ler também grandes blocos de Vingadores, normalmente estes Epic Collections, ou seja, estou a ler grandes cronologias desta equipa e eu noto que falta consistência nos runs dos Vingadores. Ou seja, tem às vezes um arco de 4, 5 números, ou 3 ou 4, fortes, e depois tem uma data de títulos em que eles divagam por situações menos interessantes, mais aborrecidas. E aqui, mais uma vez, tem aqui um arco relacionado aqui com os alienígenas que são ultra mega poderosos, que tem depois até um final bastante pesado. No fundo, nós temos aqui uma batalha dos Vingadores contra a Confraria, como foi traduzido para português do Brasil. Temos o seu expoente máximo como o Thane Hector, que é um ser super poderoso, e os seus aliados que acabam por devastar em combate o colecionador, e logo de seguida eles passam para a Terra para a conquistar. Os Vingadores entram aqui em guerra contra esta confraria, por assim dizer, e contra este personagem super poderoso, mas depois dá ali umas voltas e reviravoltas, e basicamente o grande mistério é perceber qual é a origem destes seres alienígenas. O pesado é perceber o quão degradante é afinal a sua origem e afinal o que é que eles são na realidade. Depois disso, ou seja, entre e depois disso, a história são histórias com pouco conteúdo, ou passageiras, ou o vilão do momento. Realmente é como estou a dizer, eu acho que ainda não encontrei assim um run forte, completo, dos Vingadores, de cabo a rabo, de princípio a fim, todo ele forte, tirando, lá está, os Novos Vingadores de Bendis. De seguida passei então para Batman vs Predador da Collected Edition, com os 3 números completos. Isto é de Dave Gibbons, Andy Kubert na ilustração, e tem ainda Adam Kubert, ou seja, os irmãos estão aqui. Esta história é muito interessante. Eu estou sempre aqui a queixar-me do Batman, que não consigo me ligar ao personagem do Batman, como toda a gente, porque talvez seja pelas histórias que muitas vezes eu vejo, aborrece-me o Batman que bate no Super-Homem, que vence o Darkseid, vence o Galactus, vence o The One Above All. Isso aborrece-me, porque tira-me da história. Eu acho um exagero tão grande que tira-me da história. Mas adoro as histórias Batman detetive, né? Detetive, urbano, Batman urbano, histórias urbanas. E aqui é um bocadinho, está bem que ele aqui vai para um aspecto, o Predador, como nós sabemos, é um personagem bastante poderoso, não é? Mas não está tão fora do âmbito das capacidades do Batman, assim, que eu não consigo perceber que existe aqui maneira do Batman conseguir se sobrepor a este alienígena. E a história é exatamente isso, é uma história de meio detetivesca, de perceber o que é que está a passar. Chega aqui um personagem, há aqui um conjunto de assassinatos que se geram em Gotham, que precisam então de se descobrir quem é. Nós sabemos que principalmente o Predador tem aquela capacidade, como nós vimos do filme, de ficar invisível, logo não se consegue encontrar. Há pistas, mas ninguém consegue visualizar o assassino, e então é chamado o Batman à coação e ele tenta então resolver isto, e é muito fixe. Desenvolvimento muito interessante, detetivesco, pancadaria da grande. O Batman leva aqui para valer, para contar, mas toma lá da cá, e tem um final interessante que se calhar algumas pessoas podem torcer um bocado o nariz, mas eu achei que é um final que coube bem à história. Acho que isto é divertimento, como eu costumo dizer, divertimento puro. De seguida, de Tom Taylor, Trevor Hairsine e Stefano Gaudiano, temos então Deceased. Exatamente, esta nova saga, não é?
de mortos-vivos da DC. Basicamente, através de equação antivida do Darkseid, é largado então um vírus que é transportado pelo Cyborg, depois chega à Terra e depois começa a passar a toda a gente. É uma história clássica de mortos-vivos, não é? Como nós conhecemos, passa a toda a gente, ficam infectados, mas aqui a graça é o desenvolvimento entre eles e depois, obviamente, geram-se aqui conflitos entre personagens. Tom Taylor coloca também aqui algum peso emocional devido a alguns personagens, às ligações que eles têm uns com os outros, pai e filho, marido e mulher, grandes irmãos de batalha, por aí fora. É inventivo, apesar de ser um tema já muito desgastado, tem aqui algumas situações bastante engraçadas. Este título já teve, entretanto, várias continuações e eu gostei desta história ao ponto de me sentir intrigado e no ponto de ir procurar então as suas continuações. Sei que já há mais, se não me engano, 2, 3 encadernados que continuam então. This Is, de Tom Taylor. Aconselho a leitura. De seguida passei então para The Immortal Hulk. Não me vou alongar muito mais uma vez porque tenho um vídeo só a falar de Immortal Hulk. Exatamente, este é o Book 1, por isso tenho um vídeo exatamente do Book 1. É a reformulação do herói, depois de eu ter tido, talvez, na minha opinião, um baixo na fase de Amadeus Cho. Agora tem um alto nesta fase, que é de All Ewing com John Bennett. E também tem a ajuda de Rui José. Eu acho que é uma parceria brilhante. Temos aqui um Hulk completamente diferente, mais uma vez uma temática mais de horror, uma versão que já só se calhar remete na tentativa de Stan Lee, que era também assim um ser mais, ele parecia, era um Hulk um bocadinho mais Frankenstein, e aqui também ele remete um bocadinho a essas origens de um monstro, e então tem aqui uma ambientação mais terror. Estou a gostar imenso de Immortal Hulk. Continuei então com X-Men Epic Collection, volume número 4, It's Always Darkest Before the Dawn. Isto é aquele Epic Collection que tem um conjunto de títulos que nenhum deles é o título do X-Men. Isto foi naquele hiato em que pararam de sair, parou X-Men, não é? Até depois à reformulação de Chris Claremont. E então, basicamente, é os personagens dos X-Men, mas em títulos de outros heróis. Então temos aqui Amazing Adventures, Amazing Spider-Man, temos Incredible Hulk, Marvel Team Up, nos Vingadores, Capitão América, Defenders e por aí fora. Estas histórias são antigas e para mim esta Silver Age não é, como eu já até falei nisso, piores leituras, ou leituras que me deram menos prazer ou que foram mais aborrecidas de ler. Não é uma fase que me enche as medidas, a Silver Age. Como tal, achei engraçado estes personagens desenvolverem-se noutros títulos. Principalmente, não estava à espera, e nesta altura nota-se que era diferente das coisas, principalmente o personagem do Fera sofre uma grande alteração fora do título dos X-Men, que é curioso, que é a transformação então do Hank McCoy então em mesmo aquela fera peluda, não é? Mesmo fera, fora aquelas feições humanas, passou mesmo a ser aquela fera, primeiro curiosamente cinzento e depois então sim passou para a tonalidade azul. No fundo ele fala que sofreu ali algumas mutações porque ele tentou corrigir o seu genoma mutante e por aí fora, então sofreu alterações, aquilo fez feedback e correu-lhe ao contrário. Acho que é o destaque de todo este Epic Collection. Tem outras histórias, é engraçado, vemos o Homem de Ferro a contracenar também com o Homem-Aranha, são histórias engraçadas, mas para mim não sou fã de Silver Age e, como tal, acho que é para fãs de X-Men e para fãs de era Silver Age de Marvel. Ora depois, Thor Epic Collection, volume 16, War of the Pantheons. Aqui temos Thor 383 a 400. Eu tenho vindo aqui a falar que não sinto grande apelo ao personagem do Thor, infelizmente. Tento e trago aqui imensos títulos, imensas leituras de Thor e continuo a ler Thor e já li muito Thor, posso dizer isso, sem problema nenhum, já li muito Thor. Esta aqui há uma situação, eu sei que as histórias aqui continuam a não ser fantásticas, mas aqui eu encontro uma nostalgia diferente porque tem uma história em particular, que é essa que eu vou realçar, que é uma fase do Thor contra os Celestiais, exatamente. Existe aqui uma luta do Thor contra os Celestiais, que é uma história que eu li ainda no formatinho de Abril, traz-me bastante nostalgia e por essa razão eu tenho uma conexão diferente com essa história. Gosto bastante, é aquela que o Thor ainda por cima
pronto, estamos a falar de um celestial, não é? E não é propriamente uma luta, se é que podemos dizer, mas vai ler. Não é propriamente uma luta, mas o Thor está com o cinto que lhe dobra os poderes, está com uma armadura, pronto, está todo artilhado para lhe multiplicar os poderes de forma a resolver este conflito com os celestiais. Por causa dessa situação, mais que tudo o resto, eu apreciei a leitura deste épic, mas mais por nostalgia do que por ser muito diferente daquilo que eu já tinha lido do herói até então. Depois, Sakaar, King of Savage Land, ou seja, é um TPB aqui do filho do Hulk, não é? É de Rob Williams e de Brian Shing. É um TPB de 120 páginas, tem aqui umas primeiras 5 histórias de Sakaar, King of the Savage Land. No fundo é Sakaar que está sediado então na Terra Selvagem. Tem aqui também como companheiros o Ka-Zar e todo esse universo do Ka-Zar. É engraçado, é interessante, mas não acho particularmente... Acho que é para fãs de Hulk lerem, como foi o meu caso, sou fã do Hulk, li, mas se calhar para leitores que não apreciam, fãs que não são particularmente, fãs Marvel que não são particularmente fãs do Hulk, acho que se calhar não vão apreciar tanto, a história também não é assim com uma profundidade tão grande. Tem aqui um conflito de que uma entidade poderosa, meio mística, entra dentro do corpo da mulher da parceira, não é? De Ka-Zar, que entretanto tenta dominar então os povos, todos aqueles povos, e gera-se aqui um conflito. Esse personagem usa o corpo dela, mas tem imenso poder, ao ponto de se gladiar, taco a taco, ou então até sobrepor todas estas forças, como a do Ka-Zar, a do Sakaar, que também são bastante poderosos, e mais alguns outros personagens que aqui entram. E basicamente é a resolução desse conflito. Achei interessante, achei ok, por assim dizer. De seguida temos Immortal Hulk Book número 2, a continuar a dar então asos a este run fantástico de Al Ewing e Joe Bennett, com as capas constantes da Ala Cross que são sempre fantásticas. Nós aqui temos o título de 11 a 20. Eu não me vou alongar muito porque isto merece um vídeo a solo, por assim dizer, como teve o primeiro. Como tal, tenho só a dizer que continua muito bom, continua fantástico. Começamos aqui a ter os vislumbres então da Porta Verde e começamos a ter aqui um bocadinho de noção da final do que é que este Hulk é na realidade, o que é que ele transporta, o que é que transporta afinal o Hulk pode não ser só um monstro que foi originado através daquela bomba gama, e existem aqui coisas a passarem-se por trás muito mais tenebrosas, e continua esta ambientação de horror que Al Ewing está a dar, continua a ser uma leitura 5 estrelas. Depois de ter dado assim uma pausazinha em Vingadores, continuei então com Vingadores Epic Collection número 22, tinha-te lido 21, passei para 22, que é Operation Galactic Storm, aquele evento, Operação Tempestade Galáctica, se não me engano, que eu já tinha lido na altura dos formatinhos de Abril, que se não me engano saiu no título do Capitão América. Ele tem então Vingadores 345 a 347, e depois tem mais Vingadores da Costa Oeste, Ka-Zar, também entra aqui o título do Wonder Man, Iron Man, Thor, ainda tem algum material também do Capitão América. É um evento, mistura aqui uma guerra entre raças intergalácticas, não é? E os Vingadores mais uma vez se encontram no meio deste combate, mas não me diz grande coisa. Não me diz grande coisa, não sinto... A história parece que tem um ritmo... Para já há várias fações, mas nenhuma delas parece conquistar nada de realmente importante, e acontece uma resolução bastante apoteótica. É como eu estou a dizer, os runs dos Vingadores têm assim momentos altos, mas depois têm outros momentos que, não sei, não consigo criar conexão. Este evento para mim não teve assim grande apelo, como tal, aconselho basicamente a fãs acérrimos de Vingadores. E para terminar, em contrassenso, temos então New Avengers by Brian Michael Bendis, da Complete Collection, volume número 6. Continua muito bom, muito bom. Apesar daqui até houve uma paragem, uma
uma nova renumeração, estamos aqui com New Avengers de 2010, de 1 a 16, ou seja, terminou toda aquela fase e começou, mas eles como estão nos Complete Collections, eles não fizeram pausa, continuaram, o volume número 6, continua a ser os Novos Vingadores, é o mesmo criador, é um Complete Collection, é tudo igual, continua, aqui já mais virado este primeiro arco, virado para o misticismo, com a ajuda do Doutor Estranho, e começa 5 estrelas, começa muito forte. Depois entra aqui um bocadinho também num tie-in relacionado com o Fear Itself, aquele evento que é mais ou menos relacionado com o Thor, não é? Eu não gostei desse evento, mas curiosamente, mais uma vez, este título está forte, o Bendis realmente está forte nesta fase dele. Eu sei que ele agora está a ser muito criticado pelo que fez, agora que já não está, que ele já saiu, mas era muito criticado pelo que fez no Super-Homem e naquilo que ele já não vinha a fazer de muito bom, mesmo nos últimos tempos da Marvel, mas ele aqui realmente estava com uma potência, estava fortíssimo, continua aqui muito bom, este início místico do Doutor Estranho está muito, muito interessante, e estes tie-ins relacionados mais ou menos com o Fear Itself também estão bastante interessantes, para mim até são superiores ao evento principal. E tu, se já leste estes livros, deixa aqui nos comentários o que tu achaste, concordas, não concordas comigo, tens alguma coisa a apontar? Se já és subscrito, então deixa o like, se não for subscrito, subscreve, partilha, comenta, segue os links do canal, faz as tuas compras destes títulos ou outros que te interessem, para ajudar o canal a crescer cada vez mais, e até mais.